Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, futuros doutores. Está começando agora a nossa segunda aula da jornada Você na Medicina. Uma jornada que eu fiz com todo carinho para você que quer ser médico, que ser a primeira médica ou o primeiro médico da sua família. Mas você, assim como eu, nasceu num berço de ouro. Para você que, assim como eu, você tem um sonho de ser médico, mas você não tem condições de pagar 12, 13, às vezes 15 mil reais numa faculdade de medicina. Beleza? Como prometido para vocês na última aula e na nossa primeira aula, o tema dessa aula de hoje vai ser sobre rotina de estudo. Como que você pode iniciar nos seus estudos, independentemente se você já começou um cursinho, se você está na metade do seu cursinho, se você ainda não começou. Como que você vai começar a partir de hoje a implementar algumas estratégias simples que você pode fazer para você ter uma melhor evolução ao longo do seu ano. E chegar lá na hora da sua prova e acertar o maior número de questões possíveis. Porque como eu falei na última aula, não é quem estuda mais, é quem estuda mais e melhor. Ou seja, não é sobre você ficar ali 10, 12, 14 horas dentro do seu livro estudando qualquer coisa de forma aleatória. É você montar uma estratégia para você que seja específica para o seu objetivo e a partir daí você ter o melhor resultado. Você vai colhendo os seus resultados. Eu vou literalmente te pegar pelo braço e eu vou te guiar. Falar assim, cara, por aqui é mais fácil. Você pode querer seguir outro caminho, tá tudo bem. Mas esse caminho aqui é o que eu segui, é o que eu achei mais fácil e é o que eu tô te indicando. Então, ao longo de toda essa aula, eu vou te passar algumas estratégias, metodologias mesmo de ensino, de estudo, para você conseguir se preparar da melhor forma possível, tá bom? Mas antes de começar essa aula propriamente dita, eu quero te explicar como que eu desenvolvi esse método e de onde que ele surgiu. Vamos lá. Quando eu estava estudando para passar em medicina, há 7 anos atrás, em 2017, eu tinha 17 anos também, minha mãe, ela quis me colocar num cursinho preparatório, num cursinho presencial, né? Eu não queria muito fazer, mas no primeiro momento eu fui. Era um cursinho caro, era um cursinho que pegava basicamente toda a nossa renda da nossa família que sobrava e ia pro cursinho. Porque a gente acreditava que através daquele cursinho que eu ia conseguir passar para medicina. Não era um sonho só meu, era um sonho meu, da minha mãe, do meu pai e da minha irmã, que eu passasse para medicina. Eu sou muito grato para eles, por conta desse incentivo todo. Eu comecei a fazer o cursinho, fui na primeira semana, as aulas eram até muito boas, fui na segunda semana, eu acho que eu cheguei até a terceira. Daí em diante eu falei, cara, eu não vou vir mais. E o que me fez tomar essa decisão foi um detalhe muito simples. Naquela época, tinha toda a nossa turma daquele cursinho e muitas pessoas queriam fazer medicina. Existiam pessoas de todos os tipos, de todas as idades, com todos os objetivos que vocês possam imaginar. Pessoas que já eram mães e queriam passar para medicina, pessoas que já tinham faculdade e queriam passar para medicina, pessoas que estavam no primeiro ano do ensino médio e queriam passar para medicina, pessoas que já tinham terminado ou que estavam no terceiro ano do ensino médio e também queriam passar para medicina. Eu olhava aquela população toda, muito heterogênea, muito diferente entre si, e eu percebia que eles estavam tendo todos as mesmas aulas, cara. Eu pensava, cara, não faz sentido eu ter a mesma aula que, por exemplo, essa senhora aqui, que terminou o ensino médio há não sei quantos anos, mas que vai fazer a mesma prova que eu. Porque eu sei uma coisa, ela sabe outra. Eu tenho algumas habilidades, ela tem outras. Eu tenho facilidades em algumas matérias, ela tem outras. Eu vou focar em uma prova, ela vai focar em outra. Ou seja, como que o cursinho vai pegar todo mundo e dar a mesma aula? Não tem que ser assim. Porque se são pessoas diferentes, estudando para provas diferentes, estudando para cursos diferentes, o conteúdo dado tem que ser diferente. Faz sentido para vocês isso?
Essa foi a primeira coisa que eu pensei, que eu já comecei a pensar, cara, isso aqui não tá dando certo, isso aqui não é legal. A segunda coisa foi o seguinte. Eu lembro que nesse meu cursinho tinha alguns simulados. Simulado geralmente era sábado sim, sábado não. O resultado saía na outra semana. E eu via que o meu resultado nos simulados era muito inferior ao de outras pessoas que também queriam fazer medicina. E aí eu comecei a pensar, cara, se eu não consigo ser melhor do que eles, eu não vou passar. Porque, pessoal, vamos ser sinceros aqui, o vestibular é uma prova em que você precisa tirar uma nota maior que outras pessoas. Porque não tem vaga para todo mundo. É uma disputa, literalmente uma disputa. Você precisa ser melhor. E quando eu falo melhor, não é saber mais. É você ter melhores estratégias para acertar mais questões na sua prova. Não só acertar mais questões, como acertar as questões que valem a pena ser acertadas. E aqui que está o pulo do gato. Mas nesse cursinho, eu via que nas provas, no geral, o meu desempenho era muito abaixo dessas pessoas. Então eu pensei, cara, se o meu desempenho hoje é abaixo do deles, se eu estou abaixo do nível deles, e a gente vai ter as mesmas aulas, as mesmas listas de exercícios, os mesmos professores, quando a gente chegar na hora da nossa prova, a gente vai caminhar igual. Eu estou embaixo, ele está em cima, a gente vai caminhar igual até a prova. Porque a gente vai ter tudo a mesma coisa. Ou seja, não faz sentido para mim. Até porque eram pessoas que às vezes estavam fazendo cursinho há muito mais tempo do que eu. Eram pessoas que estavam tentando há 2, 3, 4 anos, né? Já estavam muito mais adaptadas à prova que elas iam fazer. E que eu não ia ter chance se eu continuasse ali. Então, no belo dia eu falei assim, não vou vir mais para o cursinho. E ponto. Eu vou estudar em casa, vou montar minha própria estratégia de estudo. Eu vou montar meu cronograma de estudo e eu vou estudar em casa sozinho. Não vou fazer cursinho online, não vou fazer cursinho presencial, vou estudar só com meus livros do meu colégio, vou estudar com vídeo aulas gratuitas no YouTube. E eu vou passar. E eu lembro que eu cheguei em casa nesse dia e eu dei a notícia para minha mãe. Falei, mãe, não vou mais fazer cursinho. Muito obrigado pelo incentivo, mas não é isso que vai me fazer ser aprovado. Minha mãe nesse dia virou para mim e falou assim, Glaube, meu filho, todo mundo que eu conheço que passou para medicina fez cursinho presencial. Eu virei para minha mãe nesse momento e eu falei assim, então você é a primeira pessoa que vai passar sem cursinho. E eu vou passar, você pode ter certeza. Ela falou, se é isso que você quer, então confio em você. Engraçado que naquele ano eu passei para medicina, me formei, hoje eu sou médico formado, e minha mãe, sempre que ela tem a oportunidade, ela conta essa história para todo mundo que ela vê. Ah, o Glauber me falou que ele não ia fazer cursinho, eu falei que ele tinha que fazer. Ele me falou assim, não, eu vou ser a primeira pessoa que vai passar sem cursinho, e ele passou. Mas eu só consegui passar porque eu tive essa consciência de que para mim não fazia sentido eu estar ali. E eu montei minha própria estratégia de estudo. Estratégia essa que eu vou passar tudo detalhadamente para vocês a partir de agora. Então vamos lá. A primeira coisa que eu desenvolvi, que eu entendi, que eu quero que vocês entendam, é o seguinte. Quando a gente vai se preparar para uma prova, muita gente pensa que é o oposto disso, tá? Mas eu vou te dizer uma coisa. Quando a gente vai se preparar para uma prova, eu sei que às vezes a gente tem o seguinte pensamento. Eu vou fazer todas as provas possíveis, porque em alguma eu vou ter mais chance de passar. Então, por exemplo, se eu vou fazer ao longo do ano 5 provas, são 5 oportunidades que eu tenho para passar. Ah, vou fazer a FUVEST, vou fazer o NESP, vou fazer o Enem, vou fazer o UERJ. Ou seja, quanto mais prova você faz, mais chance você tem de passar. Na prática é assim? Não. Na prática é o inverso disso. Eu vou te explicar o porquê. Quando a gente fala de vestibular, cada prova que é montada, ela tem características totalmente diferentes. Totalmente diferentes. O Enem tem um estilo de abordagem das questões. É uma questão que exige muito do seu raciocínio, da sua interpretação, não tanto do conhecimento teórico. Já a FUVEST é um pouco diferente.
É uma questão mais direta, mais objetiva, que exige que você saiba realmente aquele conteúdo aprofundado. São duas provas completamente diferentes. Se são duas provas completamente diferentes, a forma com que você estuda para cada prova tem que ser completamente diferente. Não adianta você estudar o mesmo conteúdo de várias formas possíveis. Esse conteúdo aqui eu vou estudar para a FUVEST, esse conteúdo aqui para o Enem, esse aqui... Não. Você acaba dispersando o seu conhecimento. Você acaba dispersando o seu conhecimento. E é por isso que eu falo para todo mundo. Para todos os alunos que eu já tive. Cara, escolha uma prova para você fazer. Uma única faculdade e foca nela. Seja especialista nela. Faça simulados que pareçam com essa prova. Faça todas as provas anteriores desse concurso que você vai fazer, mas foque especialmente nela. E aqui eu vou dar como exemplo para vocês a minha vida, a minha própria vida, que é o futebol. Para quem não sabe, eu, quando era mais novo, mais jovem, eu joguei nas categorias de base de alguns clubes de futebol do Rio de Janeiro. Porque eu queria ser jogador. Eu tinha essa meta na minha vida também. Mas felizmente isso não deu certo por várias e várias questões. Mas uma coisa que era clássica dentro de todos os clubes que eu participei era o seguinte. Vamos supor que o time que eu jogo atualmente, hoje é segunda-feira, né? No próximo final de semana, no domingo, o meu time que eu jogo vai enfrentar, por exemplo, o Flamengo. O que o meu treinador vai fazer? Qual que é a função do meu treinador? É preparar o time para enfrentar o Flamengo. Não é para enfrentar o Vasco, não é para enfrentar o Madureira, não é para enfrentar o Botafogo, o Fortaleza, nenhum time. É para enfrentar o Flamengo. Então ele vai montar estratégias dentro do nosso time para jogar contra o Flamengo especificamente. Então, qual que é uma das coisas que ele faz? Ele pega alguns vídeos do Flamengo jogando. Ele consegue perceber quem que é o zagueiro mais rápido, quem que é o zagueiro mais forte, quem que é o atacante mais perigoso, o atacante mais rápido. Porque a partir daí, a semana toda, ele vai montar estratégias para que o time se encaixe perfeitamente no jogo do Flamengo. Então, por exemplo, se o Flamengo tem um atacante que é rápido e joga desse lado aqui, o treinador vai pegar o zagueiro, o defensor, que é mais rápido, vai botar do mesmo lado desse atacante. Porque se ele pega o zagueiro mais lento, ele bota desse mesmo lado, o atacante vai passar fácil dele. Entendeu? Então, para cada jogo, ele ia montando uma estratégia totalmente diferente, porque são provas diferentes. Conseguem compreender isso? Que isso acontece em basicamente tudo na nossa vida? A gente se prepara para momentos específicos de forma específica. Não tem como você fugir disso, não tem como eu fugir disso. Na prova acontece a mesma coisa. Se você vai fazer uma prova, você tem que se preparar para ela. Agora, se você começa a fazer várias e várias provas, você começa a se dispersar. Você não tem mais aquele foco só naquele conteúdo. Ou seja, de um total de 100% que você tem de foco, se você vai fazer duas provas, é 50% em um e 50% em outro. Você não consegue ser especialista, ser muito bom em nada. Você é mediano nas duas. Agora, se você foca em apenas uma, cara, você vai ser muito bom nessa prova. Escolha essa prova e acredite que vai ser nela que você vai passar. Consegue entender isso? Por exemplo, e aqui voltando para a minha rotina, quando eu passei para medicina. Eu estudei muito redação. Redação sempre foi uma matéria que eu gostava muito de estudar. Redação. Eu lembro que redação no Enem, eles cobram de uma forma. Redação na UERJ, que foi uma outra prova que eu fiz nesse ano, mas eu só fiz mesmo porque eu já tinha me inscrito, mas eu não estudei para a UERJ, eu estudei só para o Enem. A redação da UERJ era totalmente diferente. Mas eu estudei redação esse ano só para o Enem. Só fiz redação modelo Enem. No Enem eu tirei 960 na redação. Eu cheguei na prova totalmente confiante.
Eu escrevi a minha redação e saí da prova assim, cara, eu fiz isso aqui o ano todo. Eu toda semana fazia 2, 3 redações. Não é possível que agora na prova eu não vou me sair bem. E eu me saí bem porque eu estudei especificamente para a redação do Enem. 960. A redação da UERJ era parecida com o Enem. Era parecida. Era o mesmo modelo dissertativo argumentativo. Mas a forma de correção mudava isso aqui, ó, mudava só um pouquinho. Foi o suficiente para eu não acertar nem metade da questão. Nem metade da redação. Consegue perceber que um modelozinho, uma diferençazinha mínima, altera a sua nota de forma expressiva? Por quê? Porque naquele ano me preparei só pro Enem, cara. Eu tive esse pensamento e falei assim, cara, a primeira coisa que eu tenho que fazer na minha vida nesse ano agora para eu conseguir passar é focar em uma prova. Focar no Enem. Por que o Enem? Porque o Enem tem mais possibilidade de passar. É uma prova que não é tão difícil. É uma prova que tem muitos simulados gratuitos na internet, que eu vou conseguir simular, né, minha prova. E tem mais vaga também. Então vai ser pelo Enem. E a partir de então eu só estudei relacionado ao Enem. E aí, voltando no cursinho que eu fazia, esse cursinho presencial, cara, o cursinho ele atirava para todos os lados. Tinha gente que ia fazer a UERJ, que também estava lá. Tinha gente que nem ia fazer o Enem, estava assistindo a mesma aula da pessoa que ia assistir o Enem. Conseguem compreender que isso não faz sentido? Isso não faz o menor sentido? A pessoa que vai fazer só a UERJ, assistir a mesma aula, a mesma lista de exercícios da pessoa que vai fazer só o Enem, o conteúdo é totalmente diferente, a forma de abordar as questões é totalmente diferente, é tudo totalmente diferente. Então não faz sentido essas pessoas terem o mesmo foco, o mesmo cronograma, cara. Não faz sentido. Então a primeira coisa que eu foquei foi isso. Uma prova, uma faculdade e é o Enem. Galbi, qual prova você me aconselhou a fazer? O Enem. Pelos motivos que eu já te expliquei anteriormente. Agora vamos pro segundo ponto, que eu não concordava no cursinho e que eu mudei na minha rotina de estudo. É o seguinte, no cursinho você vai ter lá a sua rotina, seu cronograma de estudo, né? Segunda-feira você vai ter tais matérias, terça-feira vai ter tais matérias, quarta-feira tais matérias. De forma que, ao longo de toda a semana, você tem aula de todas as matérias que vai cair no seu vestibular. Não é assim que funciona? Não é assim que acontecia comigo? Provavelmente acontece com você. E por que eu acho que isso não é bom? Porque no Enem existem pesos diferentes de acordo com o seu curso que você quer e com a faculdade que você quer entrar, cara. As matérias no Enem, elas não têm o mesmo peso, são pesos completamente diferentes. Eu lembro que, por exemplo, para entrar na UFRJ, que é uma faculdade aqui do Rio de Janeiro também, UFRJ, para quem não sabe, significa Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uma faculdade de medicina bem famosa aqui do Rio. No Enem, eles têm pesos diferentes para cada área do conhecimento. Então, por exemplo, para redação, era o peso, acho que 3 ou 4, alguma coisa assim, ou seja, um peso bem grande. Ou seja, sua nota em redação precisa ser boa. Ciências da natureza, que inclui biologia, química e física, também tinha um peso bom. 3 ou 4, mais ou menos. Agora, ciências humanas, que inclui geografia, história, filosofia e sociologia, era peso 1. Ou seja, você valia a pena estudar a mesma quantidade de horas de ciência da natureza, que tem um peso muito maior, e ciências humanas? Óbvio que não. Porque o que vai te fazer ser aprovado, o que vai fazer diferença na sua nota de fato, vai ser ciência da natureza e redação. Ou seja, são essas duas que você tem que focar o ano todo. O ano todo. E aí isso vai variar muito de acordo com a faculdade que você quer, de acordo com a prova que você vai fazer. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é escolher justamente isso. Qual prova eu vou focar, qual faculdade eu vou fazer. Porque a partir daí vai partir o seu cronograma de estudo. Tudo que você vai estudar todos os dias. A primeira parte é essa. A primeira coisa é essa. Então, na minha época de
pré-vestibular, eu sabia exatamente qual prova eu ia fazer, que ia ser o Enem. Eu sabia para qual faculdade eu queria passar, que era ou Unirio, que é a faculdade que eu fiz, ou o FRJ. Eu sabia que em ambas as faculdades o peso de redação, ciência da natureza e matemática no Enem era maior. Ou seja, eu sabia que essas 3 áreas do conhecimento eu tinha que estudar muito mais ao longo do ano. Então, por que eu vou perder tempo estudando linguagens, cara? Cursinho de linguagens? Uma matéria que nem cai no Enem direito. Que era uma matéria que caia muito mais na UERJ. Na UERJ, sim. É muito mais conteudista em relação a linguagens. Mas no Enem, não, cara. Não existe conteúdo tão aprofundado em relação a português, a literatura no Enem. Então não faz sentido eu estar assistindo aquelas aulas ali. Quem ia fazer o UERJ, sim, faz sentido estar ali. Para mim, não. Consegue compreender isso? Escolheu uma prova, uma faculdade. Glauber, e como que eu faço para saber o peso de cada área do conhecimento que eu quero? Bom, você escolheu sua prova, escolheu sua faculdade, você vai fazer o seguinte, e aqui eu não tive isso na minha época, mas eu vou dar um conselho para vocês. Na minha época eu tive que ler o edital do SISU todo e ver lá certinho quais que eram os pesos para cada área do conhecimento para as provas que eu queria. Mas hoje existe uma forma muito mais fácil de você estar vendo isso, que é através de um aplicativo que eu vou mostrar aqui para vocês, que ele se chama SISU Simulator. Vamos para ele. É esse aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. SISU Simulator. Vocês clicam aqui no primeiro link que vai aparecer depois que vocês escrevem SISU Simulator no Google. Vai aparecer essa parte aqui, ó. Aí vocês vêm aqui em por curso. Vai filtrar pelo curso que você quer. Você quer medicina, certo? Ok. Medicina. Calma, foi errado. Medicina. Pronto. Aí aqui ele vai te dar todos os pesos de todas as faculdades que tem no SISU. Beleza? Aí você procura qual que é a sua faculdade. Aqui vão ter todas, tá? E vocês... Vou botar isso aqui agora. Universidade de São Paulo, USP, né? Acredito que muita gente que está assistindo esse vídeo vai querer fazer a USP, passar para a USP. Aí você desce aqui um pouquinho, ó, você percebe que peso, vamos lá. Vamos começar por baixo. Redação, tem peso 2. Ciências da natureza, tem peso 4. Ciências humanas, peso 2. Matemática, peso 3. Linguagens, tem peso 2. Levando em consideração essas 5 áreas do conhecimento que estão aqui e o que eu acabei de falar para vocês, eu te digo o seguinte: escolham 3 áreas do conhecimento para vocês focarem. Só 3. Porque são essas 3 que vão fazer a grande diferença na sua nota. Ou seja, aqui, o que vai realmente fazer diferença para a gente, cara? Primeiramente, ciências da natureza. Ou seja, é um conteúdo que você vai ter que estudar o ano todo, de forma aprofundada. Qual que é o segundo? Cara, matemática, peso 3. Né? Qual que é o terceiro? Aí tem um empate aqui, né? Entre linguagens, ciências humanas e redação. Mas desses, qual que é mais fácil tirar uma nota mais alta? Redação. Muito mais fácil. Seguir uma técnica simples, que eu vou explicar para vocês dentro da minha plataforma que eu desenvolvi, vocês conseguem tirar mais de 900 numa redação tranquilamente, seguindo um passo a passo. Ou seja, quais que são as 3 áreas do conhecimento que eu vou focar, caso eu queira passar para medicina na USP? Cara, matemática, redação e ciências da natureza. Eu já adianto aqui para falar para vocês, vamos voltar aqui para mim agora, eu já adianto aqui para falar que na maior parte dos cursos de medicina, essas vão ser as 3 áreas melhores assim para você estudar. Se vocês forem pesquisar aí, a maior parte das faculdades dão um peso maior realmente para essas 3 áreas.
E precisa você estudar linguagens toda semana? Não. Todo mês? Não. Faz uns simulados, faz uns exercícios para você ir aprimorando sua técnica de responder questões. Mas foca mesmo naquilo que é mais importante. Focar em ciências humanas aqui também vale a pena? Não vale a pena. Porque existem áreas que são muito mais importantes para você. Tá bom? Bom, esse é o primeiro passo que você tem antes de montar a sua rotina de estudos. Agora, como que você vai dividir seu cronograma de estudo? Vamos lá. Na minha época eu não tive isso não, gente. Eu estou explicando isso aqui para vocês, então preste atenção. Pega o lápis, pega a caneta, anota, tá? Que essa aula aqui vai ficar disponível por pouco tempo. Então assista quantas vezes forem necessário. E como que eu dividi o meu tempo de estudo? Vamos lá. Segundo passo agora. Vamos imaginar que de hoje até minha prova do Enem tem 30 semanas. Fazendo uma suposição. Isso obviamente vai mudar de pessoa para pessoa. Tem 30 semanas. Como que é uma boa forma de você dividir essas 30 semanas para você ter uma melhor nota lá na prova? Cara, pega 1/3 desse valor, que são 10 semanas, você vai estudar de uma forma diferente. O outro 1/3, que vai da 11ª até a 20ª, tu vai estudar de uma forma totalmente diferente. Já no último terço, você vai estudar de uma forma mais diferente ainda. Mas fica calmo, respira, fica tranquilo que eu vou te explicar exatamente o passo a passo disso. Através da medicina, para exemplificar como que você vai dividir sua rotina de estudo através da medicina. Dentro do curso de medicina, vamos lá, a gente tem 6 anos de curso. Os 2 primeiros anos são um ciclo básico, onde você vai ter matérias ali de fisiologia, histologia, bioquímica, anatomia, onde você vai dissecar os cadáveres, né? Onde a gente vai fazer aquele estudo dos corpos humanos. Essa fase da faculdade, essa fase mais inicial, ela é conhecida por ter muita teoria e pouca prática. Às vezes o aluno de medicina chega lá querendo fazer um monte de coisa, querendo atender o paciente, querendo aferir pressão, auscultar o pulmão. Mas não é aqui que vocês vão aprender isso. Porque você primeiro precisa da teoria. Tu precisa da teoria, cara, porque sem teoria você não consegue ir para a prática. Então qualquer curso vai ser assim. Qualquer curso da área da saúde, no geral, vai ser assim. Os primeiros anos é teoria, é a base para você começar a desenvolver seu raciocínio. Então é muito mais teoria do que prática. Não estou dizendo que não tenha prática, mas é muito mais teoria do que prática. Certo? Esses são os 2 primeiros anos. Os 2 anos do meio é o ciclo clínico. No ciclo clínico, você começa a ter mais prática. Vamos colocar aí que é meio a meio, metade teoria e metade prática, mais ou menos. Por quê? Porque você já tem a base. Tu já tem a teoria e aqui agora você vai começar a pegar a teoria e levar para a sua prática. Vai começar a entender mais sobre as doenças. Por que uma pessoa hipertensa é hipertensa? Por que esse remédio aqui funciona para hipertensão? Por que esse medicamento aqui funciona para diabética? Vai começar a atender algum paciente, entender mais sobre as doenças. Fazer anamnese. O que é anamnese? Aprender a conduzir uma consulta. Perguntar o que é necessário. Ou seja, aqui você começa a ter muito mais prática no ciclo clínico. Os 2 anos do meio. Os 2 últimos anos é o famoso internato. É aquele período que você tem muito mais prática do que teoria. Por quê? Cara, você já passou por 4 anos tendo muita teoria. Os 2 anos anteriores, que foi o ciclo clínico, começou a ter um pouquinho de prática. Aqui, cara, é muito mais prática do que teoria. Tu vai ter ainda algumas aulas ao longo da faculdade, mas é muito mais prática. Eu lembro que no meu internato, eu tive prática no meu internato, né? Em emergência, dando plantão em emergência, vendo o médico atender e eu mesmo atendendo. Plantão em CTI. Eu tive clínica da família. Fiquei 6 meses em clínica da família.
Ou seja, é a faculdade te dizendo assim, cara, vai colocar em prática aí tudo que você aprendeu, vai? Por favor. Você já tem conhecimento suficiente para aprender tudo agora, para resolver tudo. E quando a gente pensa agora, mudando de assunto, no vestibular, na nossa preparação, é como se fosse isso também. Se você está começando do absoluto zero, cara, não adianta você partir para fazer questões agora. Porque tu não vai acertar, você vai se frustrar, você vai desistir. Eu estou falando isso por quê? Porque eu volta e meia vejo muita gente falando isso no Instagram, no Facebook, no YouTube. Ah, cara, você tem que começar a sua preparação fazendo exercício, porque é através do exercício que você vai ver o que você é bom, o que você é ruim. Cara, isso tem até um fundo de verdade. Mas se você não sabe a teoria, a conclusão é que você não vai saber a prática. E aí você começa a ficar embolado, enrolado na sua rotina de estudo. Quando você vai estudar, tu não sabe o que fazer. Então é por isso que nessa minha metodologia eu dividi esse tempo que falta de hoje até a sua prova em 3 fases. O ciclo básico, o ciclo clínico e o internato. Em cada fase você vai ter missões diferentes, você vai ter atividades diferentes, de forma a desenvolver alguma habilidade em você. Então, por exemplo, se você tem 30 semanas até a sua prova, as 10 primeiras semanas você vai estar no ciclo básico, vamos dizer assim. E aí você vai focar mais em teoria do que prática. Quantas horas de teoria, quantas horas de prática, Glauber? A quantidade de horas vai variar de pessoa para pessoa. Obviamente tem gente que vai ter o dia todo para estudar, tem gente que vai ter um turno para estudar, tem gente que vai ter 2 turnos para estudar. Por isso que eu dividi em porcentagem. Então é 70% do seu tempo estudando teoria, e a teoria inclui tanto você ler livro, ver podcasts, documentários, ver videoaulas, tanto online quanto presencial, quanto fazer revisão também. Essa é a teoria. 70%. E 30% de prática. Lista de exercícios e simulados. Lista de exercícios e simulados. Por quê? Porque nessa primeira fase você precisa ter mais a teoria, mais a sabedoria, mas ao mesmo tempo você também precisa ter a prática, para você ir aprendendo e colocando em prática, ir aprendendo e praticando. Glauber, eu tenho 10 horas de estudo por dia. Por semana eu tenho 60 horas mais ou menos. Como que eu faço? Cara, se você tem 10 horas, passa 7 horas estudando teoria e revisão. E 3 horas estudando a prática, simulados mais exercícios. Beleza, Glauber. Já passei as minhas primeiras 10 semanas de estudo. Entrei na minha 11ª. Aí você vai mudar. Agora você vai para onde? Para o ciclo clínico. No ciclo clínico a gente diminui um pouquinho a quantidade de teoria e a gente aumenta a quantidade de prática. E colocando em porcentagem ainda, pode ser 50%, 50%. 50% de teoria e revisão, 50% de lista de exercícios simulados. Porque aqui você vai ter muito mais conhecimento para você aplicar a teoria na prática. Agora, na terceira fase, a gente já inverte. 70% exercício e simulado e 30% teoria. Porque aqui a gente está chegando perto da prova, perto do jogo, lembrou? Perto do jogo. Então é preciso que você pratique mais e mais para você ir se aperfeiçoando. E como você já sabe muito bem a teoria, a prática vai ficar fácil. Cara. A prática vai ficar fácil. Pode ter certeza disso. Esse é o primeiro ponto que deve ser levado em consideração ao montar um cronograma de estudo. Qual que é o segundo principal ponto? Esse aqui para mim vai fazer total diferença na sua preparação.
Isso aqui é realmente o principal, vai ser a mudança de chave aí na sua rotina de estudo. Prestem atenção nisso. Vocês lembram que eu falei para vocês que existem pesos em cada área do conhecimento? Dentro desses pesos existem 3 áreas do conhecimento que são mais importantes para você. Ou seja, para mim não faz sentido você chegar no seu cursinho e você ter aula de tudo toda semana. A mesma quantidade de hora. Porque as pessoas ali são diferentes. Tem pesos diferentes. Eu estou na mesma aula, no mesmo cronograma de estudo, eu que quero medicina, que o cara que quer direito. Que para ele linguagens vale muito mais. Que ciências humanas vale muito mais. Para mim, ciência da natureza vale muito mais. Redação vale muito mais. Matemática vale muito mais. Ou seja, não é justo, não é responsável que eu tenha as mesmas aulas que ele no mesmo tempo, cara. Não faz sentido. Então, dentro dessa minha metodologia, o que eu desenvolvi? Cara, dentro do seu primeiro ciclo ali, que é o ciclo básico, ou seja, suas primeiras 10 semanas, você só vai estudar as 3 áreas do conhecimento que são principais. Então vocês lembram ali que para mim as 3 áreas foram, que na maioria dos casos também vai ser redação, matemática e ciências da natureza, que inclui biologia, física e química. Lembram disso? Ou seja, nas primeiras 10 semanas da minha preparação, eu só vou estudar isso. Glaube, e linguagens não vai estudar. E ciências humanas também não vai estudar. Por quê? Porque não é importante para mim agora. Porque agora eu preciso evoluir muito no que é mais importante para mim. E o que é mais importante para mim é redação, ciência da natureza e matemática. Ponto, acabou. E eu fiz exatamente isso. Porque a partir do momento que você começa a estudar tudo ao mesmo tempo, é muito assunto para você revisar. É muita coisa que você precisa adquirir na memória, cara. Não dá tempo, não dá tempo. Não dá tempo de você ver isso tudo. Você começa a se embolar. Agora, se você foca no que realmente importa para você, o que realmente vai te fazer aprovar, ser aprovado, aí fica tudo muito mais fácil. Conseguiram compreender isso? Ah, Glaube, então você está falando que eu não vou estudar agora história? Cara, sim, estou falando isso. Estou falando isso. Por que você vai estudar história, se isso vai ter um peso mínimo na sua nota? A gente vai estudar, assim, óbvio, nas outras fases, nos outros ciclos. Aqui não. Nessa nossa primeira fase, eu só quero ficar bom tanto na teoria quanto na prática, no que realmente é válido para mim. Tá certo? Então, ciclo básico, primeiro terço do meu tempo total aí de preparação, 70% teoria, 30% prática, só estudar aquilo que realmente importa. Segunda fase é o ciclo clínico. Você pode continuar estudando, obviamente vai continuar estudando o ano todo, as matérias que são mais válidas, só que você vai começar a implementar os outros assuntos, as outras matérias. E como que eu gosto de estudar as outras matérias, que estão mais relacionadas a humanas e linguagens? Através de maratonas. Como assim maratona, Glauber? Exatamente maratona. Da mesma forma que você maratona série, que você fica assistindo 10, 12, 14 episódios de uma vez só, numa noite só, você também consegue fazer maratonas de ciências humanas, de história, de geografia e sociologia, mais ou menos. Então eu fiz exatamente isso. Eu peguei algumas semanas do meu cronograma e eu fazia maratonas, cara. Eu botava para passar, né, vários videoaulas, cursos inteiros de história, de filosofia, de sociologia. Eu via em sequência, e assistindo, sem parar. Por quê? Porque fazendo isso, eu vou conseguir ver a matéria completa e eu consigo partir logo pro exercício, que é o mais importante. Conseguiram compreender?
Glauber, por onde você estudava essas coisas? Cara, tudo vídeo aula no YouTube. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Vou dar um exemplo agora, mas na minha plataforma que eu vou abrir as vagas na segunda-feira, tem de tudo. Aqui eu vou te dar um exemplo. Vamos lá. Era no YouTube. Então, por exemplo, ó, vamos botar aqui o YouTube. Como que eu estudei sociologia e filosofia? Vamos lá. Se a internet ela colaborar aqui, a gente consegue assistir hoje ainda. Vamos. Eu lembro que tinha um curso muito bom, que era de filosofia, que era do Poliedro. Curso de filosofia Poliedro. Era com um professor que o nome dele era D alguma coisa. Era esse cara aqui mesmo, ó. Vamos lá. O nome dele é D alguma coisa. Ó, vocês estão vendo que tem 46 vídeos. 46 vídeos. O que eu fiz, cara, para estudar filosofia? Precisava eu estudar filosofia toda semana, fazer lista de exercícios toda semana, estudar matérias que nem precisava, que não ia cair? Não. Então o que eu fiz? Eu peguei esse curso aqui inteiro, que tem 46 aulas, e eu fui vendo em sequência. Todas as aulas, assisti tudo. Eu acho que eu fiz isso em 2 ou 3 dias. E as aulas, ó, são tudo curtinhas. 15 minutos, 19 minutos, 17 minutos, 11 minutos. E eu ia assistindo. Às vezes, quando era matéria que eu já sabia, dava até para eu colocar a velocidade de reprodução maior. Botaria no 1.25 ou 1.5. Eu ficava lá assistindo. Depois começava a fazer exercícios. Tá certo? Então, assim, eu fiz isso, cara, tanto para filosofia, sociologia, geografia, história do Brasil, história geral, linguagens mesmo que eu não estudei. Tá? Linguagens. Porque realmente é muito mais interpretativo no Enem. Então é muito mais válido a gente fazer exercícios e simulados anteriores. Beleza? Então, da mesma forma que eu fiz isso aqui para Sociologia e Filosofia, aqui do curso do Poliedro, a gente podia fazer essas maratonas de estudo para tudo aquilo que não era tão importante para a gente. Conseguiram compreender? Que você consegue, assim, assistir toda a matéria de forma rápida e focar depois nos exercícios, que é o que mais vai importar para você. É isso que eu quero que você entenda. Que você precisa criar uma estratégia de estudo que as outras pessoas não estejam fazendo, para que você seja aprovado. O seu concorrente, a pessoa que vai disputar a vaga com você, tá nesse momento, cara, estudando coisas que não precisa. Tá estudando porque ele tá num cursinho. O cursinho é obrigado a ter aula de tudo. E ele botou lá uma aula de metalinguagem para ele assistir, fazer uma lista de exercícios imensa, que não vai cair no Enem, que não precisa ele saber. Enquanto você, cara, agora que você conhece, sabe onde você está se metendo, tá aí estudando mais redação. Que você quer tirar 920, que você sabe que redação tem um peso alto na sua prova. Você está estudando mais biologia, que você sabe que biologia vai ter um peso mais alto na sua prova. É isso que eu quero que vocês entendam. Que vocês tenham esse raciocínio para a partir daí criar uma estratégia de estudo boa para você. Focando no que realmente importa. E aí, voltando para o nosso cronograma mais geral, né, passamos do ciclo básico, entramos agora no ciclo clínico, que é 50% teoria e revisão, e 50% de exercícios mais simulados. E vai ser exatamente nessa fase aqui que você vai fazer essas maratonas. Conseguiram compreender? Só vou fazer aqui, Glauber, essas maratonas? Sim.
Porque aqui você já viu a matéria toda, tu já fez exercício, e agora você está pronto, está preparado para ir para a fase 3, para ir pro internato, que é muito mais simulado exercício do que teoria. Porque lembra que a teoria você agora acabou de ver tudo, ou quase tudo. Na primeira fase, no ciclo básico, você focou no que realmente mais importava. Ou seja, a sua base teórica, tanto teórica quanto em prática, no que realmente importa, está relativamente boa. Porque você só focou nisso durante todo esse período. Então conclui-se que está boa. Na segunda fase, você também manteve essa sua rotina de estudo do que realmente importava, mas você fez essas maratonas do que importa pouco, vamos dizer assim. E fechou a matéria toda. Ou seja, ao longo desses 2 primeiros ciclos, do ciclo básico e do ciclo clínico, você se preparou de uma forma profunda para todos os conteúdos, focando mais no que realmente importa. Agora, na terceira fase, no internato, tu vai focar muito mais em exercício. Exercício e simulado. E tu vai fazer de tudo. Você já estudou sobre tudo. Então você tem conhecimento, tu tem noção para fazer simulado de tudo. Consegue compreender isso? Que assim, organizando nossa rotina em blocos, fica muito mais fácil. Fica muito melhor de você aproveitar o seu tempo. Agora você pensa agora no seu concorrente, cara, que vai lá desde o começo do ano até a prova do Enem. Vai fechar todo aquele ciclo de conteúdo de linguagens, de literatura, português, processo de formação de palavras, cara. Eu lembro exatamente do dia que eu cheguei na minha aula, no meu cursinho, e a primeira aula que eu tive, a professora era muito boa, inclusive. Era muito boa. Mas ela encheu um quadro de processo de formação de palavras. Eu acho que essa é a primeira aula que tem em todo o cursinho, eu acho. Não é possível. Porque todo mundo fala a mesma coisa. Essa palavra se formou assim, de tal forma, eu falava, cara, isso não cai no Enem. Por que ela tá falando sobre isso? Ela tá falando sobre aquilo por 2 motivos. Porque primeiro ela estava sendo paga para falar sobre aquilo. Alguém tá me pagando para eu falar sobre toda a matéria de português. Então eu vou falar sobre toda a matéria de português. E segundo, que ela estava falando para todo mundo que ia fazer todas as provas. Então aquilo ali, aquela matéria era válida para uma pessoa que ia fazer uma FUVEST, por exemplo, uma Unesp, uma UERJ, que são vestibulares mais tradicionais que exigem um pouquinho mais disso. Para mim, que ia fazer só o Enem, ou ir focar só no Enem, não. Então eu vi aquela aula assim, cara, isso aqui não é para mim. Não é para mim. E a melhor decisão que eu fiz naquele ano foi eu sair do cursinho. Eu começar a estudar por conta própria. Certo? Bom, conseguiu compreender a teoria da coisa? O que eu consegui te explicar sobre ciclo básico, ciclo clínico e internato? Que você primeiro começa com uma teoria boa, você vai aumentando o número de práticas, diminuindo o número de teoria, até você ficar realmente bom na prova que você quer. Essa é a forma mais rápida e mais fácil de você ser aprovado. Porque você quer o quê? Você quer acertar as questões que realmente valem a pena serem acertadas. Você não quer, por exemplo, acertar 40 em linguagens, se for o seu caso, né? Onde linguagens têm um peso baixo e redação um peso alto. Você não quer acertar 40 em linguagens e tirar 720 em redação. Não quer fazer isso. Não é interessante para você fazer isso. Mas, por exemplo, no cursinho eu tinha muito mais aulas de português do que de redação. Redação era uma aula. 1 hora de aula de redação. A semana toda. Português eu tinha 2 aulas. Eram umas 4 horas. Cara, isso faz sentido para você? Não faz o menor sentido. Conseguiram compreender isso?
Ou seja, divida todas as semanas que você tem de hoje até a sua prova em 3 blocos: ciclo básico, ciclo clínico e internato. Ciclo básico, 30% exercício e simulado, 70% teoria, e aqui você só vai estudar o que realmente importa. Ciclo clínico, 50% teoria e revisão e 50% simulado e exercício. Aqui você vai estudar tudo, mas as matérias são menos importantes, você vai estudar por maratonas. E internato, você vai focar muito mais em resolução de exercícios e simulados do que na teoria. Na teoria, você volta a focar realmente no que importa para você. Assim, você vai ter um aumento do seu aprendizado no que realmente importa de uma forma exponencial. Podem ter certeza disso. Vocês não querem ser professores em todas as matérias. Vocês querem ser acertadores de questões importantes. E usando essa metodologia, vocês vão conseguir fazer isso. Pode ter certeza. Tá certo? Então, essas são algumas, né, das orientações que eu tenho para dar para vocês em relação à montagem de um cronograma de estudo. Orientações mais gerais. É óbvio que eu não posso chegar para vocês aqui e te ensinar a montar um cronograma especificamente, porque senão eu ficaria algumas horas aqui te explicando. Mas eu já fiz várias e várias videoaulas sobre isso, onde de uma forma muito rápida, muito simples e específica, eu te ensino a montar um cronograma. Eu te ensino como que você, a partir de hoje, vai focar no que realmente importa, como que você vai fazer suas maratonas, por onde você vai estudar cada matéria. Eu fiz uma série de aulas numa plataforma que eu desenvolvi, com mais de 30 aulas, explicando tudo isso e mais um monte de coisas para vocês, que pode fazer ser aprovado ainda esse ano. Tá certo? Mas isso eu só vou liberar para vocês na próxima segunda-feira. E até lá eu vou explicar certinho tudo o que vai acontecer. Tá? Mas o que vocês precisam saber agora é que tem mais uma aula ainda que eu vou dar na sexta-feira, daqui a 2 dias. E nessa aula eu vou te ensinar algumas técnicas de estudo que são eficientes. Algo que eu posso fazer para melhorar minha concentração, melhorar minha memória. Existe alguma técnica de estudo? Existe algum suplemento que eu posso utilizar para melhorar tudo isso meu? Né? Como que eu faço revisão? Como que eu faço simulado? Tudo isso. Eu vou te explicar na próxima aula, em um vídeo que eu vou fazer. Tá certo? Então, o que eu tinha para falar hoje sobre cronograma, sobre rotina de estudo, é isso. Tá? Espero que vocês tenham sacado a ideia que eu tentei passar aqui hoje. Porque isso aqui é muito importante, cara. Como eu já falei para vocês, não teve ninguém para falar isso para mim, cara. Na minha época, não. Isso aqui eu descobri foi sozinho. Foi pensando, foi raciocinando e botando em prática. E deu certo. Deu certo para mim, agora eu estou facilitando a vida para você. Porque dessa forma que eu tenho convicção, eu tenho certeza que é o caminho mais fácil para chegar na aprovação. Então, enfim, por hoje era isso. A gente se vê na próxima aula e última aula também, tá? Até!